barcos, também sobre o mar, vamos elevar a oração ao nosso Deus. Glória a Deus. Santo, santo, eterno e maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor Deus, diante da tua presença, para agradecer, Senhor Deus, por o Senhor nos dar mais um dia, Senhor, de vida, o Senhor nos conceder, Senhor Deus, as coisas misericórdias das nossas vidas, Senhor. Abençoa nossos familiares, Senhor Deus, nos fortalece diante do mundo que nós estamos vivendo tão mal, Senhor. Nos bate com o Espírito Santo, Pai. Que eu não falo de mim mesmo, mas que o Espírito Santo me use, meu Pai, para o Senhor transmitir o que o Senhor quer falar comigo, Senhor. Abençoe a cada um, abençoe a toda a minha família, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos à nossa Bíblia em Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O texto ele mostra bem, ele relata bem aqui sobre Jesus ter a comunhão com Deus. Jesus ele estava com os discípulos, fazendo a multiplicação, abençoando o alimento dos pães e dos peixes. Aí Jesus se afasta um pouco dos discípulos e fala: podem ir adiante, que eu vou para o monte orar. Jesus tinha um relacionamento com Deus, uma vida de oração. Jesus tinha uma vida tão de relacionamento com Deus, que ele passava as madrugadas orando, buscando a presença do Pai. Porque 3 anos Jesus tinha ali para poder ministrar o seu evangelho e levar a mensagem para que as pessoas convencer as pessoas do pecado. E esse relacionamento que Jesus tinha com Deus, nós temos que ter também esse relacionamento com Deus. Nós temos que, às vezes ele fala assim: mas se eu acordar de madrugada, orar, mas o Senhor não nos incomoda para orar, para poder a gente se ajoelhar de madrugada, é porque Ele quer falar algo com a gente. Ele quer que a gente tenha esse relacionamento com Ele, assim como Jesus tinha com o Pai. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu vou comprar uma roupa, eu vou consultar Deus. Minha mãe fala muito assim: olha, minha filha, vi isso bem de berço, e também eu passei há muitos anos assim. Quando a gente come a Bíblia, a gente entende os milagres de Jesus, a gente entende sobre Deus. E nós falamos assim: tudo que você fizer, você ora ao Senhor. Se você for na rua,
esse relacionamento ali. Então, quando Deus me desperta na madrugada, que Ele fala assim, olha só como o Espírito Santo é maravilhoso, Ele fala assim, Patrícia, aí eu me assusto, oxe, quem me chamou? Aí eu vou dormir um pouquinho, aí Patrícia, eu falei, sim, eu tô indo. Aí eu vou, mesmo estando frio, gente, mesmo estando com dor de cabeça, mesmo estando cansada, eu vou conversar com o Pai. E foi isso que Jesus quis mostrar aos discípulos, relacionamento. Deus afasta um pouco, vai para o monte e vai orar. E no texto seguinte, diz assim, ao cair da tarde, esse cair da tarde, é mais ou menos o pôr do sol. Chega no pôr do sol, Deus se afasta para orar. Entretanto, o barco já estava longe. Deus vai para o monte, vai orar, e o barco já estava longe à distância, açoitado pelas ondas. Como o barco estava distante, bem distante, Jesus lá no monte orando, aconteceu algo. Começa uma tempestade em alto mar. Quantas tempestades às vezes a gente se depara em nossas vidas? Quantos momentos de desafios nós nos deparamos nas nossas vidas? E os discípulos ali, diante daquele mar da Galileia, naquele mar revolto, e os discípulos se deparam com aquela tempestade. Às vezes, o que acontece conosco? Às vezes a gente tem dentro do barco revolto, com a tempestade, e às vezes a gente fala assim, Senhor, eu estou dentro do barco, eu estou passando por problemas, dificuldades. Claro que nós passamos, mas quando a gente convida o Senhor para entrar dentro do barco conosco, há uma calmaria em meio à aflição. Aí a pessoa fala assim, como é que é a calmaria na aflição, Patrícia? A calmaria sim é a aflição. Porque eu já testemunhei calmaria em meio a várias aflições. E não só minha família passou, mas pessoas passaram e eu falei, irmã, vai para o joelho, vai orar, vai buscar. Então, os discípulos, aqui no verso 26, estavam andando sobre o mar, porém vendo andar sobre o mar, os discípulos, porém vendo andar sobre o mar, apavorados disseram, eles estavam ali, apavorados, gritando com medo, e aí de repente, eles achavam que ia morrer, porque quando você está no meio de uma tempestade, quando você está no meio de um problema, você acha realmente que vai morrer. Você acha realmente que não tem mais solução para aquele problema que você está bem adiante dele. E aí eles olham para o mar agitado e eles gritam, lá vem um fantasma. Aí a gente fala assim, acho que os discípulos gritaram, lá vem um fantasma. Porque naquela época, eles tinham muito essa crença, né? Mas Jesus veio tirar essa acabou. E ali eles gritaram, lá vem um fantasma. Apavorados disseram. E tomados pelo medo, gritaram. Imediatamente Jesus disse, coragem, sou eu. Não tenha medo. Coragem, gente. Não tenha medo, sou eu. Eu sei que sabe de um problema. Eu sei que muitas vezes o problema a gente fala assim, mas eu não esperava, não. Mas nós temos um Deus que sabe todas as coisas. Imagina, ir até Ele, falar, conversar, Senhor, eu estou passando por isso, isso e isso. E Jesus vem, coragem.
Coragem, sou eu. Se aí Pedro era muito pra frente, né? Vou dizer um pouco mais hoje. Pedro era pra frente. Aí Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus diz: venha, Pedro. O primeiro homem, Pedro, a andar sobre as águas. Venha, Pedro. É o Senhor mesmo? Venha. E eu imagino a cena. Pedro, Jesus ali andando, os discípulos, quando Jesus estava andando sobre o mar, porque em dado momento que eles não reconheciam Jesus. Quando eles gritam, é um fantasma, Jesus falou assim: sou eu. E aí Pedro desce, andando sobre as águas. Venha, Pedro. Jesus fala: venha, Pedro. Jesus fala para o cara de nós: venha, tem medo não, bota o pé na água, tenha fé, bora, bota o pé na água, venha. E Pedro vai, bota o pé na água, anda. Mas Pedro começa a olhar para os lados. Vê o vento, o mar revolto. Sabe o que Pedro faz? Começa a afundar. E Pedro afunda. Por que Pedro afunda? Faltou fé. E Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele tinha que fixar os olhos para Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus. A gente não pode tirar os olhos de Jesus. Ele não. A gente não pode tirar. Se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente afunda mesmo. E aí a gente sai da igreja, e aí o mundo vai lá fora: venha, joga agora. Aí a gente afunda, né? Aí o mundo joga agora. Epa! Aí o mundo traz: vem. Aí daqui a pouco, epa, tem um carnaval ali. Daqui a pouco a pessoa está pulando o carnaval. Aí daqui a pouco. Aí vai. Não, a pessoa não vai dele logo, não. É só aqui, ó. Daqui a pouco a pessoa está fora da igreja. Porque tirou os olhos de Jesus. Aí, mas o mundo é prazeroso, o mundo é bom. É bom. Oxente, quem disse que não é bom? É bom, mas se você for viver da forma certa, da forma correta, Deus quer que você viva da forma correta. Aí a pessoa sai da igreja, vai para o mundo, pulando, daqui a pouco, sem querer, a pessoa recebe um tiro, houve uma doença, aí vai: Senhor, e pela misericórdia de Deus ouviu minha oração. Senhor, eu recebi um tiro, eu falo porque eu já ouvi pessoas dizer: Patrícia, eu estava no mundo, eu era na igreja, fui para o mundo, quebrei a cara e voltei para Cristo. Eu falei: meu irmão, você nunca devia ter saído da igreja. Eu sei que a gente às vezes tem certos problemas que às vezes é difícil. É difícil, meus irmãos. Eu lembro que minha mãe, acho que eu estava na escola e aí estava uma calmaria, não calmaria, porque meu pai estava acamado. Todo dia as filhas estavam lá, dando banho para o pai, pegava mal de Alzheimer, e ele me chamava de enfermeira. Eu cuidava dele, dava banho, minha mãe também. E tem um irmão meu que tem depressão. Aí estava lá, cuidava dele, saía da escola correndo, cuidava do meu pai, era uma luta danada. Eu estava na escola, de boa. E aí chegou a mãe e falou assim: rapaz, tem um SAMU ali na rua. Eu, SAMU? Tá bom. Aí depois eu recebi o telefonema, meu irmão falou assim: você tá onde? Eu falei: tô na escola. Por quê? Ela falou assim:
casa de minha mãe, aliás, que eu me deparo com minha irmã, eu só olhei para minha irmã, toda queimada. Ela pegou álcool e se fogo. E eu vi as carnes lá no chão, e ela gritava, e eu chorei muito, chorei baixinho, para ela não ver. Foi muito difícil. E aí a gente não tinha ninguém para enterrar. E Deus falou assim, você que é calmaria. Eu falo, minha mãe fala que eu sou a calma da casa, né? É você que vai. Eu falei, minha mãe, é você que vai. Pegamos ela para o Senhor e ela gritava de dor, toda queimada. E na hora eu pedi a Deus, Senhor, me calmaria nessa aflição, Senhor. E eu, muita calma, falei para ela, calma, minha irmã, calma. E eu orando por ela. E aí nós fomos no hospital de base. Nós não sabíamos qual era o grau da queimadura. E aí o grau foi intenso. E ela ficou uns 2 dias no hospital de base. Depois foi transferida para outro hospital perto de Salvador. Muito grave. E aí eu estava dentro do quarto com ela, eu só sentia cheiro de fumaça o tempo todo, ela queimada. E ela falou assim, por que eu morri? Eu falei assim, porque Deus tinha um plano na sua vida. Assim como Deus teve um plano na vida dos discípulos naquele barco. Eles poderiam estar naquela tempestade, poderiam virar, eles morreram. Mas Jesus, em oração, diz ao sentinela, Jesus é nosso Salvador. Deus tem misericórdia de cada um de nós. Jesus lá no barco, lá no monte orando, Jesus vê o discípulo pedindo socorro. E Pedro disse, salva-me, Senhor. E naquele momento eu falei assim, Senhor, salva-me. Salva minha irmã. Salva minha irmã, Senhor. Porque se ela morrer, ela se arrepende. Ela morre sem o Senhor. E minha mãe, no hospital, se acompanhou ela. E a gente viu muitos milagres em meu irmão. Muitos milagres na vida da minha irmã. Porque a gente fez ali, se fez o encarte, colocou ali para pedir doações e Pix para a gente ir uma cuidadora para ela, porque o acesso da cidade era muito longe. Meus irmãos, ela ficou uns 2 meses hospitalizada, mas Deus supriu todo, que a cuidadora por semana era R$1.000. E todas as vezes que dava, a irmã ligava, Deus só tem R$300 na conta. E minha mãe ia para a área orar e falava, Senhor, eu não tenho dinheiro, só tenho R$300. E quando o irmão falou assim, e agora eu vou pagar a cuidadora? Minha mãe de madrugada, como Jesus foi para o monte orar, minha mãe ergueu os olhos para o céu e falou, Senhor, só tenho R$300 na conta. O que eu vou fazer? Meus irmãos não creem em mim, não creem em Deus. E uma virada da madrugada, ao amanhecer o dia, a irmã liga, minha irmã, é um milagre, tem R$1.000 na conta. E pagou a cuidadora até o fim, pagou a cuidadora. E minha mãe orando, minha mãe de oração. Não é porque minha mãe é uma mulher de oração. E ela falou assim, minha filha, tudo que você quiser, peça a Deus. Peça a Deus, clame a Ele. Eu já vi situações que minha mãe passando ali.
Meu pai acamado de um lado e minha mãe deitada de outra. Aí a gente tinha que. Aí minha irmã pegou infecção hospitalar, pegou bactéria, e meu pai ali acamado, eu estudava meu pai, estava emocionado dela também. E só que ela disse pra gente, sabe, pra mim e minha irmã. E aí na última vez ela pegou e falou assim: minha irmã, eu estou sentindo tanta dor que eu estou me despedindo de você. Aquele olhando a gente ouviu. Ela falou assim: vou me despedir, não podendo comentar nada. Eu olhei a Deus, a outra irmã também estava chorando. Não falou nada para nossa mãe. A gente orou. E Deus fez milagre. Hoje ela saiu para a glória de Deus. Ela hoje está, graças a Deus, está aposentada. Isso foi ano passado. Foi ano passado. A gente tem que confiar em Deus, meus irmãos. Mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio às provas. Ah, mas é fácil. Claro que é fácil. É fácil. Se eu não for para o joelho, eu tenho 2 filhos. O Daniel tem 24 e a minha tem 5. Se eu não for para o joelho para esses meus filhos, será que é o mundo que vai trazer, pagar? Não, Betinho. Eu vou para o joelho ali, ó. O joelho, orar, de madrugada, no trabalho, na rua, onde eu estou, eu oro. As pessoas que gostam de mim começam a falar comigo, conversar e falar: sabe que não é por mim? Tá bom, mas eu nem conheço. Sabe por quê? É o nosso testemunho. É o nosso testemunho que leva. Então, onde chegar, temos que falar do amor de Deus. Onde chegar, a gente tem que colocar tudo nas mãos dele. Ele que resolve, não é mais ninguém. E aqui, no verso 3 diz assim: e os que estavam no barco me adoraram dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então, verdadeiramente, Jesus é a nossa força. Jesus é nosso tudo. O recado desta igreja hoje, em meio à missão da sua vida, tenha calma, entrega, coloca nas mãos dele que ele resolve. Às vezes ele resolve. Deus pode dar não também, mas o não é para o nosso bem, tá, irmãos? O não é para o nosso bem. Espera um pouco, porque ele não chegou a hora. Porque se Deus agora com a bênção, é capaz de sair da igreja. E quando Deus dá no momento certo, é porque chegou a hora de entregar a bênção para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que em meio às lutas, oremos. Em meio às lutas, colocamos nossa vida diante de Deus, assim como Jesus era para os montes orar. Mesmo que não sabe qual é o nosso monte? É lá em casa. Aí o nosso monte, quando a gente se prostra de Deus, é o nosso monte. Que Deus abençoe cada dia nos fortaleça.